Olá pessoal, vamos falar um bocadinho sobre a vitamina D3. 10 funções que tem no nosso corpo e a lista podia ser muito maior porque é tão importante a vitamina D3 no nosso dia a dia. Primeira coisa, a primeira coisa que nós temos que perceber é a nível de saúde óssea. A vitamina D3 está muito ligada com saúde óssea, saúde dentária e principalmente a nível das nossas unhas, pela relação que a vitamina D3 tem com o cálcio. A vitamina D3, com esta ligação com o cálcio, faz com que haja menos risco, por exemplo, de uma osteopenia, que é aquela densidade óssea que começa a diminuir, diminui por si só o risco de osteoporose com risco de fratura, e tudo isto é importante mais em quem? Naquela mulher que está a atravessar a menopausa, em que tem mais risco de osteopenia ou de osteoporose. E por isso é que muitas vezes nós falamos que a mulher, quando está a atravessar por esta fase, tem que construir massa muscular para preservar o osso e tem que fazer o mais possível para manter o osso em equilíbrio. A vitamina D3 tem uma ligação muito próxima com o osso e, claro, quando é combinada com a K2, faz com que aquele cálcio fixe diretamente no osso. E isto acaba por ser uma medida preventiva muito importante em quem quer preservar o envelhecimento a nível ósseo. Agora, por exemplo, porquê que a vitamina D3 tem um impacto tão grande do ponto de vista mental? Eu atendo, por exemplo, muitos pacientes do estrangeiro em que faço teleconsultas, por exemplo, e muitas vezes falo com pessoas de países frios e consigo perceber um pouco que são pessoas que não estão tão contentes, que não são tão otimistas, e fora de outros fatores de stress e de outros nutrientes, noto que a grande maioria deles que têm estas características realmente têm os níveis de vitamina D3 mais baixos. Porque a vitamina D3 tem influência, por exemplo, com os níveis de serotonina, com os níveis de dopamina, com os níveis de cortisol, e por isso é que muitas vezes quando as pessoas, por exemplo, vão a um dia de praia, então não está só a aliviar stress por estar ali entretida, a fazer outras coisas, a sair da rotina, mas o facto de apanharmos sol, por si só, deixa a pessoa mais alegre, deixa a pessoa menos estressada, deixa a pessoa mais bem disposta. Agora, existem outro tipo de situações, como por exemplo, outro tipo de sintomas, por exemplo, neuronais, como por exemplo, alterações de sono, ansiedade e outras características depressivas que a vitamina D3 pode ajudar muito. O ciclo circadiano do nosso sono é regulado diretamente pelos níveis de vitamina D3 e pelos níveis de melatonina. Portanto, a qualidade do nosso sono depende de níveis de vitamina D3 corretos. O nosso stress, para que seja gerido de uma forma mais equilibrada, também tem influência aos níveis de vitamina D3. Portanto, como vocês conseguem perceber, há várias questões atrás da vitamina D3. Por exemplo, a diabetes, por exemplo, a pré-diabetes ou a resistência à insulina. Da mesma forma, por exemplo, que nós temos receptores no nosso corpo, em todo o nosso corpo, para a insulina, temos também para os níveis para receptores de vitamina D3. E a vitamina D3 consegue ajudar muito a regular a inflamação no diabético ou a prevenir, por exemplo, que a resistência à insulina seja mais agravada. Então, se nós tivermos uma pessoa pré-diabética com níveis baixos de vitamina D3, é impossível que uma coisa, por exemplo, funcione com outra. Agora, por exemplo, a nível muscular, a vitamina D3 participa muito, não só na construção do músculo, mas na reparação muscular. Quando é que isto é muito importante? Na terceira idade, que é quando nós precisamos daquela massa muscular, precisamos daquele metabolismo para evitar cair, para termos mais autonomia, para termos mais força, mais saúde mental. Tudo isto acaba por estar um bocadinho agarrado ao facto de termos também ou não vitamina D3 nos níveis ótimos. Agora, a nível, por exemplo, do sistema imunitário, vocês já devem ter ouvido falar da vitamina D3 para o sistema imunitário, ajuda muito, principalmente naquela pessoa que tendencialmente está sempre doente, com constipações, com gripes, ou, por exemplo, a nível respiratório, tudo aquilo que envolve a asma, rinite, sinusite, tudo aquilo que termina normalmente em ite, como a vitamina D3 funciona como um imunomodulador e baixa a inflamação, acaba sempre por tocar muito, muito nestas questões. E nós, a nível respiratório, temos muitos receptores de vitamina D3. E por isso é que questões de nariz, questões de pulmões, são sempre melhoradas quando nós repomos os níveis de vitamina D3. Agora, por outro lado, a nível metabólico, se nós melhoramos a resistência à insulina, nós percebemos que os níveis de vitamina D3 podem ajudar a pessoa até a perder peso. Vocês vejam, por exemplo, este exemplo que eu vos vou dar. A história do urso. Quando um urso, por exemplo, vai hibernar, o que é que acontece? Deixa de estar exposto, por exemplo, ao sol e deixa de ter níveis de vitamina D3 adequados. E normalmente isso acontece porquê?
Quando o urso hiberna e deixa de ter esta exposição à vitamina D3, o metabolismo abranda. O gasto energético abranda muito. Para quê? Para que permita com que o urso fique algum tempo em hibernação. O mesmo acontece no nosso corpo. Nós temos receptores de vitamina D3, por exemplo, no músculo ou no nosso tecido gordo, e isso está diretamente ligado também com o facto de termos um metabolismo mais ativo ou menos ativo, dependendo dos níveis de vitamina D3. Agora, por outro lado, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, situações destas estão muito ligadas ao facto da pessoa ter níveis de vitamina D3 corretos ou não. Porquê? Porque a vitamina D3 participa no metabolismo energético a nível mitocondrial, faz com que haja mais saúde mental por mecanismos que baixam a inflamação e que melhoram, por exemplo, a resposta do nosso desenvolvimento cognitivo. Portanto, é muito, muito importante para a saúde mental. Agora, por outro lado, nós podemos estar aqui a falar até de mais 20, 30 tópicos, por exemplo, sobre vitamina D3. Porquê? Porque a realidade é que a vitamina D3 hoje em dia não é considerada bem uma vitamina, mas é quase como se fosse uma hormona que, tal como outras hormonas do nosso corpo, deve ser tida em conta pelas funções que desempenha no nosso corpo. O problema da vitamina D3 qual é que é? É que nem sempre é fácil encontrarem, por exemplo, uma que tenha uma base no próprio óleo. Se repararem, aquilo é um óleo. O próprio óleo, por vezes nós vemos óleo de girassol, por vezes vemos outro tipo de constituintes que fazem com que não haja qualidade naquela vitamina D3. Uma vitamina D3 em azeite é completamente diferente de uma vitamina D3 em óleo de girassol. A DMJSMed, por exemplo, tem o rácio de vitamina D3 para K2 numa base de azeite de oliva e num preço que é razoável. Portanto, 6.000 unidades, ali entre as 4.000 e as 8.000 unidades, acabam por ser níveis ótimos que as pessoas podem fazer de vitamina D3, pelo menos para preservar o corpo. Se vocês tomam vitamina D3, se já estão a tomar, coloquem então nos comentários em baixo que eu quero ouvir se vocês estão a tomar vitamina D3 ou não.